E deu ruim aí para dois bolsominions. Comenta como é que tá o seu carnaval aí, como é que estão seus dias de carnaval. Vou falar de dois aí que estão tendo carnaval bem pior que o seu. Um tá enjaulado, tá preso em Barcelona, é o Dani Alves. Vou mostrar aqui a foto do Dani Alves, para quem não lembra dele. Dani Alves aí que o Tite levou para a Copa do Mundo para dar um exemplo aos jogadores da seleção. Levou um estuprador, o pior exemplo de todos. Tá, o outro é o Robinho. O Robinho ainda não está enjaulado, mas a situação dele vai piorar bem aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Por quê? Eu lembro que quando assumiu o Flávio Dino como ministro da Justiça, numa das entrevistas que ele deu, ele citou o caso do Robinho. Falou, o Robinho pode vir a ser preso futuramente, muito em breve, por conta do caso dele lá na Itália. O Robinho, ele foi condenado em todas as instâncias, transitado em julgado, sem recurso, por estupro coletivo na Itália. Ele e outras 5 pessoas. Tem todas as provas, tem áudios, tem mensagens dele zombando da vítima, mensagem de áudio também deles, contando ele com os amigos tudo que aconteceu e comentando tudo que aconteceu. Já tem muita prova contra o Robinho. Eu vi que teve gente até de esquerda defendendo o Robinho na época. Eu fico pasmo como tem gente que defende estuprador, como tem gente que ataca a vítima, fala que a vítima que quer aparecer. É engraçado, eu pesquisei sobre o caso do Robinho, você não acha em lugar nenhum nem o nome nem a foto da vítima, você não sabe se ela é alta, se é baixa, se é gorda, magra, branca, preta, não sabe nada dela. Mas tem gente, até de esquerda, que insiste em falar que a vítima quer aparecer. Eu fico pasmo. Pois bem, primeiro caso do Dani Alves. O Dani Alves está preso faz mais de um mês. Quando ele foi preso, o que se falava, o que a polícia espanhola falou, é que era um caso de uma suposta agressão sexual. Agressão sexual, eu vou te explicar o que é. É quando o cara fez agressão, mas ainda não é um estupro. Era isso que a mídia espanhola falava, porque era a versão da polícia, que foi uma versão que a polícia fez para atraí-lo, porque ele estava jogando no México, estava jogando no Pumas, um time do México, e o Dani Alves, o México nem o Brasil tem acordo com a Espanha. Então, para atraí-lo, a polícia soltou uma versão falsa de que era só uma agressão sexual e que os vídeos da balada onde isso aconteceu não mostravam muito. Ele foi preso e a mídia mundial falou que ele foi preso por agressão sexual. Logo depois, a polícia mostrou a versão real. Os vídeos... Eu até cheguei a fazer um vídeo aqui com a informação, que era informação da polícia antes, mas a polícia depois retratou e falou, não, gente, os vídeos mostram que realmente a coisa tá ruim pra ele. Tem muita prova contra ele, por isso que ele foi preso e não é agressão sexual, não. A polícia tinha falado que ele tinha só colocado a mão nas partes íntimas da menina. Seria uma agressão sexual. Mas, na verdade, foi realmente estupro. Ficou preso, ele pediu pra ser solto, a juíza falou que não. Depois, a mãe do Dani Alves foi vista saindo chorando de uma audiência com os novos advogados dele. Ele trocou de advogado, colocou um advogado lá dos famosos ricos. Aí a mãe do Dani Alves se reuniu com o advogado e saiu chorando da reunião. A situação tá ruim, pode pegar 12 anos de cana. Fora que perdeu todos os patrocínios. Tem uma notícia aqui mostrando, o Dani Alves perdeu todos os patrocínios dele, que é o mínimo. Eu vou falar um negócio, até 3 semanas atrás... Nenhuma empresa tinha cortado o patrocínio dele. Foi só depois que saiu uma prova definitiva, que era um exame de DNA que mostrou que realmente houve ali o crime dele na menina, o DNA colhido na menina mostra parte do DNA do Daniel Alves, foi ali que mostrou. O Daniel Alves já tinha mudado a versão 3 vezes e os patrocinadores o mantinham. Vou mostrar aqui as empresas que tiraram o patrocínio do Dani Alves. Ele perdeu o patrocínio da Ija Saúde, Ética, o nome da companhia, a 1xBet, que é uma empresa de apostas, e da Nike. Ele perdeu esses patrocínios aí, que eram os que ele tinha como embaixador. Para piorar, o Dani Alves tinha uma cláusula do contrato dele com o Pumas, que vazou na imprensa mexicana. Ele vai ter que pagar uma indenização de 4,5 milhões de euros para o Pumas, que era o time onde ele jogava, porque o contrato dele previa que se o contrato fosse rescindido por um motivo como prisão do jogador, ou por ele ter infringido alguma lei, ele é quem teria que pagar a multa rescisória. No caso, foi infringido porque ele cometeu um crime de estupro e foi preso em outro país. Então, ele vai ter que pagar a multa rescisória. Já tem notícias na mídia espanhola de que o Dani Alves começou a vender seus carrões, começou a vender já seu patrimônio para pagar advogados, e ele, além dos advogados do processo dele, vai ter que ter advogados num processo contra o Pumas, que é o ex-time dele, e vai perder o processo, vai acabar pagando 4,5 milhões de euros, quer dizer, a situação dele está péssima. A juíza iria julgar essa semana se ele vai solto ou não.
porém ela adiou para a semana que vem. O que estão pedindo é para que ele fique com tornozeleira eletrônica, com uma vigia na casa dele, e ele possa ficar em prisão domiciliar em alguma mansão esperando o julgamento. É isso que estão pedindo a defesa. Já o Ministério Público diz o seguinte, ó, um cara milionário, esse cara tira a tornozeleira eletrônica, até a polícia chegar na casa dele e ver o que aconteceu, esse cara já está em outro país. Então não, melhor não. Tem um caso aí de um brasileiro na Europa, que é o Robinho, que fugiu para o Brasil, e aí ninguém pega esse cara. É isso, vai ter que esperar a justiça brasileira. O cara foi condenado, transitou em julgado, já era para ele estar preso faz uns 3 anos, o Robinho, mas transitou em julgado já faz 1 ano e 2 meses e o cara continua solto. Vai deixar acontecer o mesmo com o Dani Alves, juíza? A juíza, eu vou falar, lá em Barcelona é talvez a cidade no mundo de todas que eu já visitei, não uma das não, é a que mais tem o feminismo. Que mais tem o feminismo, assim, na cultura da cidade mesmo. Inclusive, quando tem lá, tá tendo carnaval agora, quando tem lá em Barcelona festa de carnaval, ou lá eles têm os carnavais da cidade, que são festas maiores em cada bairro. Cada bairro tem a sua festa de aniversário no verão, agora é inverno, no hemisfério norte, lembre-se, no verão. E aí tem vários bairros que tem festa feminista mesmo, com coisa, com frase, tudo mais. E exatamente lá começou um movimento para ter a nova lei. A nova lei na Espanha, são 2 leis. Uma lei é a lei que fala que só sim é sim. Lá na Espanha começou um movimento que era o no es no, ou seja, se a mulher fala não, não é não. É contra assédio, contra todo tipo de machismo. Tá. Depois eles foram além, falaram não apenas não é não. Só sim é sim. Porque tinha homem que falava, mas não falou que não, e ficava aquele diz que me diz. Então não, só sim é sim. E criaram uma lei lá, bem dura contra assédio. E endureceram muito as leis contra estupro. Inclusive, o Dani Alves vai ter que pagar uma multa gigantesca depois que ele foi condenado aí pelo crime que cometeu. Ele tá numa prisão, os detentos lá falam que ele não fala com ninguém. E como ele trabalha, muita gente não sabe, mas lá na prisão, a pessoa já, a partir do primeiro dia, pode trabalhar dentro da prisão mesmo, nas coisas de lá. Eles ganham um salário para trabalhar na própria prisão. E aí, todo o dinheiro que ele ganha, a maioria dos detentos guarda parte do dinheiro. Ele compra presente ali para os outros detentos para agradar todo mundo. Essa é o vida do bolsominion Dani Alves, que até 2, 3 meses atrás estava lá publicando Deus, Pátria, Família, 22, tudo mais, pronto, preso por estupro e provavelmente vai ficar preso pelos próximos 12 anos aí cumprindo pena. Também vi muita gente, muito fã de futebol, olha, tem um negócio que eu vou falar, infelizmente é ruim, é você ler comentário de fã de futebol, mas olha, sobre qualquer assunto, viu, sobre qualquer assunto. Muitos falando que a mulher só quer aparecer, que isso é só para prejudicar o jogador, é para acabar com a carreira dele. Pô, o cara tem 40 anos. Tava jogando no Pumas do México. Não que o futebol mexicano seja ruim, tem muita grana nos times de lá, viu? Mas o time que ele tava jogando era favorito ao título, o Dani Alves entrou, ele jogou 90 minutos todos os jogos. O time dele acabou em 16º de 18 times no campeonato mexicano. O time que era favorito ao título. Toda a imprensa acredita o fracasso do time ao Dani Alves. Toda a imprensa mexicana. E eu vou falar, minha esposa trabalha com futebol mexicano. Eu também acompanho, ajudo ela muito. Eu vou falar, toda a imprensa. Eu assisti um jogo, eu lembro que eu assisti um jogo do Pumas, que o Pumas, aliás, perdeu de 3-0 com o Dani Alves. O narrador começou a rir do tão ruim que era o Dani Alves. Por isso, quando ele foi pra Copa do Mundo, eu falei, a chance do Brasil ganhar agora diminuiu muito. Colocou um cara que é ruim de grupo, e um cara que é mau exemplo, e um cara que, se for justificar no futebol, esse cara não joga em nenhum time da primeira divisão do Brasil e nem do México. Esse nível, tá. Aí tá aí, ó, ele foi lá para ser exemplo aos mais jovens, o exemplo aos mais jovens é isso aí, ó, 2 meses depois o cara tá preso por estupro. Belo exemplo aí para os jogadores da seleção brasileira. Tem um outro aí que também é exemplo para todo mundo, deve ter ido para a Copa aí para dar exemplo, que é o Robinho, exemplo de coisa ruim, ó. Notícia aí dessa semana, Justiça Italiana, dá para ler aí? Justiça Italiana pede que Robinho cumpra no Brasil sua pena de prisão por estupro. Pois bem, o Brasil e a Itália fazem parte de acordos de vários países em que, se alguém é condenado na Itália por um crime que também existe no Código Penal brasileiro, essa pessoa pode cumprir a pena no Brasil. Então não precisa o Robinho ser preso na Itália. O Brasil não extradita cidadãos brasileiros. Como assim, Thiago? Se um cidadão brasileiro comete crime em outro país e vai para o Brasil, o Brasil não extradita, não vai mandar para cumprir pena em outro país. O máximo que pode acontecer é
o cidadão, depois ele ser julgado e condenado, pode ir para, se é um crime que tem na lei brasileira, o país pode pedir para que ele cumpra a pena numa prisão brasileira. Aí tem um processo no Brasil que pode demorar muito ou pode demorar pouco. Tem muita vontade política nisso, viu? Eu vou falar de vontade política, deu ruim aí pro bolsominion Robinho. Robinho é outro bolsominion, outro que é Deus, pátria, família, tudo mais. Estuprou uma menina na Itália. É engraçado, esses caras são multimilionários, são jogadores. Aí eles estão acostumados a achar, e eu sei porque eu já conheci jogadores, viu? Não todos, obviamente, tem muito jogador que é gente boa que não é assim, mas alguns, você vê, e é um padrão, bolsominion, esse é o padrão. Essa é a parte que não falha nunca, bolsominion. Ele acaba achando que assim, todas as mulheres me querem porque eu sou o bonzão, eu sou milionário, eu sou famoso, eu sou jogador, eu sou o cara. E aí quando alguém fala não, o que o cara faz? Isso aí que fez o Robinho. Robinho, propositalmente, isso foi provado no processo. Eles, amigos dele, embebedaram uma menina e depois a estupraram, quando ela estava desacordada. O Dani Alves não, ele já foi na força mesmo, pior ainda. Eu não sei nem o que é pior, os dois são lixos, tem que ficar enjaulados, minha opinião, pelo resto da vida. Infelizmente, Dani Alves vai ficar só 12 anos. E o Robinho foi condenado a 9, se eu não me engano. Pra você ver como que na Itália a pena não é tão grande como na Espanha. Aí o que acontece? Logo que assumiu o Ministério da Justiça, o Flávio Dino falou do caso Robinho. Tem dois caminhos aí para o caso Robinho. O primeiro já foi pedida a prisão dele. Foi pedida. Ok. O primeiro começa um processo no Brasil, um processo com as provas da Itália, para condená-lo pelo mesmo crime no Brasil, que pode demorar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí ele é preso e ele cumpre pena no Brasil pelo mesmo crime. O segundo processo é se a justiça no Brasil já entendeu, tem prova suficiente aqui, tem prova suficiente, ele foi condenado, ele já podia estar sendo julgado no Brasil depois de ser condenado em primeira instância, mas foi condenado em 3 instâncias, tem muita prova, muito áudio, muita coisa, já pode pedir a prisão preventiva dele, enquanto aguarda o julgamento. Esse é o segundo caso, depende muito de vontade política. Eu vou falar de vontade política aí. Infelizmente para o Robinho, o pessoal que ele apoiou não está mais no poder. Esse pessoal aí da extrema-direita que adora passar pano para estuprador, para assassino, para tudo que é de ruim e de pior, esse pessoal não está mais no poder. Agora está no poder um governo que vai para cima de criminoso de verdade. Não é um governo que fala, não, olha, esse crime aqui não tem problema. Vou dar um exemplo. Eu lembro quando para você ver como são crimes contra a mulher, que a extrema-direita adora passar pano. Tinha um rapaz, se existe inferno, tá queimando lá, viu? Chama MC Reaça. O cara tinha uma noiva, aí ele tinha uma amante. Aí ele engravidou a amante. Qual foi a ideia que teve o Bolsonaro? Tem uma noiva e uma amante. Engravidei a amante. O que eu vou fazer? 1, avisa a noiva, tenta continuar com ela e assume o filho da amante, mas sem ficar com ela. 2, termina com a noiva e fica com a amante. 3, termina com a noiva, não fica com a amante e assume o filho de qualquer maneira. 4, foi a opção do Bolsonaro. Eu vou matar a amante grávida. Essa foi a ideia dele. Vou matar a amante grávida. Pô, pra quê? Porque eu vou assumir mim. Vou eu contar a verdade para minha noiva? Vou deixar ela saber a verdade? Não, vou matar a amante grávida. Foi lá, matou a amante grávida no entendimento dele. Por quê? Porque depois ela sobreviveu. Mas ele achou que ela estava morta. O que fez o Bolsonaro? 1, vou pagar pelo meu crime. 2, vou tentar fugir. Não. O covardão cometeu suicídio. Ele não quer pagar pelo que acabou de fazer. Aí a mulher grávida sobreviveu. Que eu quero matar a mulher com o próprio filho ou filha. E aí, o que aconteceu? O Bolsonaro, o líder da horda fascista, naquele dia, foi às suas redes sociais desejar meus pêsames à família aí do MC Reaça, que era um grande patriota, um grande brasileiro. O cara que cometeu feminicídio. Claro, o caso aí de feminicídio. Todas as variantes aí variáveis aí estão ali no caso dele. E aí, a extrema-direita inteira passou a vangloriar e a endeusar um cara que é um assassino. Ele morreu achando que era assassino, né? Não foi assassino porque não deu. A mulher acabou sobrevivendo, mas na cabeça dele, quando morreu, era assassino. Ou seja, um cara assassino que matou a amante, assassino traidor, né? Traiu a noiva, que matou a amante, ia matar o filho ou filha e matou assim mesmo. Meu Deus do céu. E aí, passando pano para 2 aí. A pior parte do caso do Dani Alves, eu não posso acabar o vídeo sem te mostrar isso aqui, é como a grande mídia está tratando o caso. Olha só, grande mídia brasileira. Isso não é na época da prisão dele, isso é quando já se sabia que o crime dele era estupro. Vamos lá.
Semana passada. Exame. Caso Dani Alves, agressão sexual. Não é agressão sexual, é estupro. São dois crimes completamente diferentes. A agressão é se ele só passasse a mão na parte da... Só! Comparado com estupro, né? Era se ele passasse a mão na menina. Estupro é outra coisa. A Exame desinformando. Vamos lá. Fake news do G1. Entenda crime de agressão sexual. Vamos lá. Fake news agora do Globo Esporte. Mulher que acusa Daniel de agressão sexual. Diz a juíza que não quer ser indenizada. Vamos lá. Outra aí. Poder 360. Me bateu no rosto. Diz mulher que acusa Dani Alves de agressão. Essa nem colocou sexual. É agressão só. Estupro virou agressão. Olha, mídia brasileira. Laudo indica beijo e lesões compatíveis com agressão. Com agressão sexual. Essa é a grande mídia brasileira. Essas notícias todas aí das últimas semanas, quando já se sabia que o crime dele era muito mais grave que uma agressão. Passação de pano como eu nunca vi igual. Só tem um em que fez diferente. Casagrande. Renato Casagrande. Grande aí, ex-jogador, jornalista, comentarista. Peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos na luta contra esses... Não tem nem palavra aí pra esse pessoal. Falou.